Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje você vai conferir conosco o médico formado pelo UFMG, com mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina, e também presidente do Conselho do Grupo Hermes Pardini, o Dr. Vitor Pardini, responde perguntas sobre o universo dos exames e as técnicas para a identificação do Covid. Temos também o quadro Mitos e Verdades para desmistificar e combater a disseminação de informações falsas sobre os exames. Muito bem, o corpo humano é uma máquina maravilhosa, complexa também, um emaranhado perfeito que funciona no compasso da natureza. O início da ciência e da medicina, tal como a gente conhece hoje, é baseado no que era possível prever e interpretar sobre o organismo. Existe aquele inesquecível esboço de Leonardo da Vinci e sua curiosidade acerca das proporções e da anatomia humana. Isso mostra como há tempos a gente sonha em conhecer o que se passa dentro de nós. Um salto e nós já estamos agora no século XXI com uma variedade enorme de técnicas e análises que permitem que os médicos entendam como está o corpo do paciente. São esses exames grandes aliados da medicina e da saúde que entregam muita qualidade de vida ao paciente. A gente vai falar sobre isso. Quem está conosco aqui no estúdio é o médico formado pela UFMG, com mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina e também presidente do Conselho do Grupo Hermes Pardini, o doutor Vitor Pardini. Que alegria recebê-lo aqui, doutor. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É uma alegria receber um mineiro que está fazendo atualmente tanto sucesso, levando literalmente o nome de Minas para todo o cenário nacional com um trabalho tão importante nesse momento difícil de combate à pandemia, não é, doutor? É isso mesmo. Estamos aí, o laboratório, ele presta serviço para 7 mil laboratórios no Brasil todo, com esse projeto que a gente chama de Lab to Lab, né, em que os laboratórios mandam para o nosso laboratório, a gente é o terceiro, né, então prestamos serviços para laboratórios do Brasil todo. E isso é uma coisa extremamente importante exatamente nesse período da pandemia. A gente pôde dar um suporte muito grande para os laboratórios no Brasil todo e prover o diagnóstico do Covid numa situação de emergência como essa. É curioso, falando assim sobre a história do senhor, que o senhor é um médico, é um endocrinologista de formação, mas que muito antes de todo esse cenário se apresentar, o senhor já tinha uma dedicação bastante exclusiva para esse campo, que hoje acaba sendo tão importante na nossa sociedade, né? Isso é uma coisa interessante mesmo, porque o meu mestrado, ele foi em desenvolvimento de técnicas de laboratório ligadas à parte de hormônios, e em que acabei trabalhando com exames imunoflorimétricos e tudo, e o doutorado já foi relacionado a diagnóstico genético. E então, a minha formação é bem de diagnóstico laboratorial. Então, quando veio a pandemia, a minha formação se encaixou perfeitamente dentro do que estava acontecendo. Era tudo que era necessário naquele momento, né, doutor? Exatamente, porque os primeiros exames, que foram os exames que se dosavam os anticorpos, né, que era o IgG e o IgA para Covid, para saber se a pessoa estava na fase aguda ou já tinha tido a doença, né, no caso o IgG, e os exames genéticos que a gente começou a desenvolver, fomos um dos primeiros laboratórios a colocar disponível o RT-PCR, né, que já é para diagnosticar o próprio vírus, né? Então, a gente estava bem preparado e estimulado para tentar ajudar numa situação em que estava todo mundo meio que em pânico. Talvez esse pânico, de certa forma, ele vai mudando de graduação, mas tem aí cerca de 2 anos que a gente está negociando com ele, lidando com ele, né? Como é que foi? Como é que o senhor tem? Qual a percepção que o senhor tem de entender a dimensão do que estava acontecendo? Fazer aqui uma volta lá para o início de 2020, né? Que quando tudo começa, pós-carnaval, mais ou menos um período que a gente está atravessando agora. Quando é que o senhor entendeu que a gente iria atravessar uma tempestade de nuvens pesadas?
Olha, o laboratório se preparou fortemente para essa situação, né? E mesmo assim, a gente não podia prever que ia ser tão grande como foi. A gente comprou muito antes do vírus chegar, uma vez que ele já tinha chegado na Europa e com muita força na Itália. Já existia essa percepção, né, de que alguma coisa muito séria estava acontecendo por lá, mas a gente não tinha, por exemplo, até março, a gente não tinha uma morte aqui no Brasil, nenhuma. Não tinha nem morte, não tinha praticamente paciente nenhum. O primeiro caso que aconteceu em São Paulo foi em meados de março, né, de 2020. Então, o que a gente podia fazer era comprar insumos, né, e se preparar para o pior para oferecer o melhor. E o RT-PCR para COVID, que é um exame bastante complexo, era um exame que o laboratório fazia para outros vírus, influenza, o H3N2, outros vírus, né, e até coronavírus, né, mas não esse. Não era muito frequente? Não era muito frequente, era um exame que a gente fazia 500 casos por mês, né? Porque é um exame muito complexo e tudo, né? E de repente se chegou numa situação em que se precisava de fazer 1.000 exames por dia. De 500 por mês, a necessidade de 1.000 por dia. 1.000 por dia, né? Então a gente foi se preparando, né, para aumentar gradativamente, né, o número de exames diários em que a gente conseguia liberar. Foi uma situação bastante complexa, né? E eu posso te dizer que foi uma coisa assim que, dentro da tragédia, eu tive muito orgulho de ver a equipe do Pardini, né, todos os nossos colaboradores e tudo, fazendo um esforço hercúleo para ajudar os pacientes, para tranquilizá-los, realizar as coletas de forma certa, dentro de um procedimento correto. A coleta, né, do exame de PCR, que você tem que colocar um swab lá no fundo do nariz, isso foi muito treinado no laboratório, né? A gente viu que esse erro que a gente chama de pré-analítico, né, quando antes da análise você já colhe errado, né, a gente viu que isso estava acontecendo muito, então o pessoal foi muito treinado e foi muito colaborativo, tiveram muito interesse em aprender, em ajudar e fazer o seu melhor. Então, o laboratório se mostrou, através dos seus colaboradores, uma equipe, um time, sabe, para ajudar realmente a população brasileira. Doutor, na percepção do senhor, essa chegada, essa oferta dos testes, esse com a precisão mais assertiva, ela demorou a acontecer, comparando com outros países, onde o vírus já estava com um desenvolvimento maior? Teve um espaço aí que acabou sendo também complicado na nossa luta contra o Covid? Olha, teve que a gente vai lembrar que a gente teve um problema de container na época, que, só para dar um exemplo aqui, e depois eu vou associar isso ao laboratório, né, em que um container de respiradores brasileiros ficaram presos num porto nos Estados Unidos. E os Estados Unidos queria utilizar aqueles respiradores para a própria população que já estava precisando de respirador. E eles não tinham um número suficiente. Então, eles estavam tentando confiscar. A gente já estava precisando também? A gente já estava precisando também, e a gente também precisava de insumos, né? E o governo americano, ele acabou comprando praticamente todos os estoques mundiais de grandes fornecedores nossos, né? E através do nosso bom relacionamento com esses fornecedores, a gente conseguiu trazer esses insumos para o Brasil e conseguimos... Minimizar a situação. Minimizar a situação, porque era uma situação em que todo mundo queria fazer o exame de Covid. Todo mundo achava que tinha Covid, né? Dentro do pânico, né, de que a pessoa que pegasse ia morrer, então começou a ter essa espécie de pânico e todo mundo começou a querer fazer o exame, independente da necessidade ou não. E a gente começou a prover o exame e começou a restringir quem é que realmente tinha necessidade do exame, né? A gente tinha pessoas, pacientes oncológicos, pacientes que precisavam de cirurgia, pacientes que precisavam... Então, em situações, né? E pacientes graves mesmo, né? Então, situações horríveis mesmo que a gente tinha, em que, às vezes, a família estava esperando um resultado do Covid para poder enterrar o paciente... se ia de uma forma convencional ou não, né? Então a gente
conseguiu trazer muito desses insumos através do nosso bom relacionamento com o Brasil. É fácil a gente lembrar, quero convidar a nossa telespectadora, nosso telespectador, para fazer uma reflexão assim. Lembre-se assim, mais ou menos primeiro semestre de 2020, que loucura que era a questão dos testes para a Covid. As pessoas também existia esse receio de ir para o hospital e fazer o teste lá, mas o hospital não era o lugar mais recomendado para fazer o teste. E todo mundo procurando isso e faltava teste, você conseguia... Faltava teste. E o laboratório conseguiu manter dentro dessa prioridade, né, de pacientes e poder selecionar as prioridades, a gente conseguiu não interromper a oferta de teste RT-PCR. No período mais ou menos de maio a junho de 2020, o laboratório fez 25% dos casos positivos de Covid no Brasil. 25%, um quarto. Um quarto da população passou pelo laboratório e fomos nós que diagnosticamos. E isso é interessante através da nossa estrutura, porque o que eu comparo é o seguinte, se a gente não tivesse, porque o governo tinha alguns testes para fazer, porque o governo tem prioridade, e o Pardini tinha, né, uma proporção grande de testes, porque senão a gente ia ficar que nem países em que não tinha teste nenhum, em que as pessoas morriam e não sabiam se era por Covid ou não. Isso aconteceu com vários países aqui da América Latina, como aconteceu com o Equador, com a Venezuela e outros países, em que a pessoa morria e não sabia nem por quê, não tinha nem como colocar no atestado de óbito. Aliás, o que se fala também é que os números que apontam sobre pessoas contaminadas, eles são maiores justamente porque os testes também não aconteceram de forma eficiente. Né? Exatamente. Na opinião do senhor, qual é o papel da testagem numa guerra de combate a um vírus tão perigoso como o Covid? Olha, a testagem é fundamental. O Brasil foi um dos países que menos fez testes, infelizmente, em relação ao tamanho da população. A gente deveria ter feito muito mais, que é uma forma da pessoa saber que tem a doença, ela se proteger os seus parentes e com isso não transmitir a doença. Então, se a gente tivesse feito uma testagem deveria ter sido feita uma testagem muito maior, porque é ali que a gente consegue saber se a pessoa está ou não contaminada e é aí que a gente consegue prevenir a doença. A gente fez um paralelo aí do primeiro semestre de 2020, agora a gente avançando agora para 2021, primeiro semestre também, a gente encontra uma linha aí de tempo onde os testes começaram a ficar abundantes, principalmente os testes de farmácia. Aí sim, você ia num evento, tem teste na porta para fazer, até festas também, algumas recepções, você tinha esse teste aí, era ofertado. Qual é a diferença, na perspectiva do senhor, desse teste em larga escala, que aí começa a ser oferecido abundantemente, e do teste de laboratório, que é bem mais assertivo, como a gente está falando aqui? Olha, essa pergunta é importantíssima, e isso é até bom, porque isso atinge a população, e esse está sendo o nosso dia a dia, e o dia a dia da população. Né? O que está acontecendo é que, hoje em dia, está todo mundo fazendo exame, né? Temos testes à vontade, né? Mas o que acontece é que a gente encontrou vários problemas em relação aos testes de farmácia. Né? Primeiro, vamos comparar, né, com um laboratório. Né? O laboratório é o local de se fazer o exame. Né? É ali que se faz o diagnóstico. Né? Qual que é o diferencial? Quando você oferece um exame para o seu cliente, esse exame foi validado dentro do laboratório. Né? Então, a gente sabe que aquele exame funciona. Então, você vai fazer um teste antigênico, que é o chamado teste rápido, né? A gente sabe que a gente testou, no primeiro ano do Covid, a gente testou 90% dos testes, a gente deu bomba. Né? Dos mesmos testes que são oferecidos na farmácia, vocês também ofereceriam no laboratório e não recomendaram eles? Não... A gente, 90% não foi recomendado. Né? Então, essa é a diferença. Será que a farmácia validou o teste e tem certeza que aquele teste funciona? Né? Então, ou seja, o nosso teste, a gente só vai oferecer um teste que tenha 60%, 70%, 80% de sensibilidade. Né? No começo da pandemia, a gente pegou teste que tinha 20% de sensibilidade. O que quer dizer isso? De cada 100 pacientes positivos, só 20% é que você vai detectar. Né? Quer dizer, é pior do que jogar uma moeda para cima, em que se der caro você sabe que tem, der coroa você sabe que não tem. Né? Então, testes muito ruins foram oferecidos para a população, então a pessoa praticamente estava doando o dinheiro dela para a farmácia. Né? Então, a gente vê assim, que esse era um problema muito sério. O segundo problema muito grave... ainda está acontecendo, né? Que ainda está acontecendo. A pessoa vai na farmácia do seu Zezinho e ela não tem a
menor ideia que exame está sendo feito, né? A bula é em chinês, né? Então, você não sabe de onde veio esse teste, que qualidade que ele tem, né? E aí nós vamos passar para o segundo problema, que é o problema da coleta, Fernando, né? A gente tem visto vários clientes reclamando no laboratório que vai numa farmácia, uma família inteira de 5 pessoas, né? Um exame que não é barato, né? E coloca o cotonete, que a gente chama de suave, na pontinha do nariz, né? Infelizmente, o vírus, ele está localizado na orofaringe ou na nasofaringe. Então, ele está lá no fundo. Então, você tem que raspar lá no fundo, colher esse vírus para poder fazer o exame. A gente estava conversando antes sobre isso e eu tenho uma perspectiva assim da minha vivência pessoal. Já fizemos, né? Acho que todo mundo que está assistindo a gente aqui já fez alguns, pelo menos uns 20 exames de Covid. Sim. Mas eu tenho percebido que os últimos exames, o cotonete está entrando menos. Esse é um erro terrível. Faz sentido entender dessa forma? Ou seja, os testes estão sendo feitos de forma menos eficiente? Então, um grande problema que tem no exame de Covid é o pré-analítico, ou seja, antes da análise. Se você não colher o vírus, esse exame tem grande chance de dar errado. Então, o tal do falso negativo acontece por causa disso. Você não colheu o vírus. Então, assim, você pega o caso que eu estava contando, era de uma família inteira, de 5 pessoas, foi na farmácia, todo mundo com tosse, passou na pontinha do nariz e deu negativo. Deu 5 resultados negativos. Vai no laboratório, faz o mesmo teste antigênico no laboratório, né, que a gente oferece também, né, e lá no laboratório dá positivo. Na mesma hora o resultado sai em 15, 20 minutos, na mesma hora você tem o resultado, você já vê, né, que o resultado é positivo, né? Então, assim, a pessoa não tem a formação para coleta, né, realização do exame e até análise. Eventualmente pode dar um traço muito claro, que o resultado está positivo e que o rapaz vai olhar e vai falar assim, não, às vezes fica sem graça, fala, não, você está sem nada, né? Não deve ser nada, né? Então a pessoa fica sem graça de virar no laboratório, o menino vai falar, não, está positivo sim. E ainda tem a chance, né, de você confirmar com RT-PCR. Então, vamos explicar melhor esses testes aqui, porque são tantas letras que fazem confusão na cabeça de todo mundo, né? O primeiro teste que a gente está falando é esse rápido, esse do cotonete, que chega... Todos os dois são do cotonete. A coleta é a mesma para os dois. Mas existem também com saliva? Existe um teste com saliva, né, em que você faz uma espécie, chama teste, né, a saliva chama escarro, que a pessoa faz um escarro, né, e ela consegue tirar o vírus lá da orofaringe. Então, com isso, você consegue detectar uma alta concentração de vírus. Nesse caso, o melhor a fazer é fazer o RT-PCR, porque o RT-PCR, o PCR, ele tem a característica de multiplicar mais o vírus. Então, você vai ter uma pequena, mesmo que você tenha uma pequena concentração de vírus, o PCR ele multiplica o número de vírus e depois ele faz a leitura. Então, você consegue ver. Diferente do teste antigênico, que é o rápido, que você simplesmente pega aquela quantidade de vírus que está ali e já faz a análise em cima daquela quantidade. Pode ser feito também com o exame de sangue? O exame de sangue, ele é mais usado para ver se você teve a doença ou não. Aí você vai dosar os anticorpos, né? Mas no caso do Covid, o ideal é a coleta do suave na própria região da naso e orofaringe. Tá, então, decifrando aí as letrinhas, o primeiro que a gente falou é o que é mais rápido. O rápido. Esse que a gente está dizendo que na farmácia é preciso ter cuidado, porque Exatamente. A interpretação pode ser diferente. E a coleta costuma não ser boa, o kit utilizado, você não tem garantia de segurança de procedência, né? E depois, na hora da análise final, a pessoa que está realizando o teste pode ficar na dúvida. No laboratório, a gente tem os bioquímicos que vão poder conferir, né? Vão poder olhar e tudo, né? Existem algumas farmácias que provêm também um teste rápido, né? Que ele coloca numa maquininha, né? E esse daí ele tem um outro perigo, que é o seguinte, né? É o mesmo exame, mesma coleta, colhe, suave, nasal, né? E tudo, coloca num kitzinho e depois vai para uma maquininha. Essa maquininha tem um problema sério. Se der bolha, o resultado dá positivo. E um
balconista de farmácia, ele não vai ter a capacidade de ter o cuidado de tirar bolha por bolha e que são coisas que fazem parte da rotina de um laboratório, né? Que é o cuidado com a amostra. E é verdade que é mais complicado, mais difícil ter um falso positivo do que um falso negativo? Exatamente. O falso positivo é menos comum. Só quando você tem essa maquininha que começou a aparecer no laboratório, aí tem que muito ter cuidado. falso positivo. Aí tem que ter cuidado. Não, e é interessante o seguinte, que tem uma recomendação do CDC de Atlanta, que seria a nossa Anvisa aqui, né, em que o CDC fala assim, se você está com sintoma, né, vai na farmácia, né, e faz um teste rápido, né, e ele dá negativo, você tem que confirmar no laboratório com RT-PCR. Importante essa checagem, né? Importante essa checagem. Nós estamos falando de números que vão acrescentar estatísticas que vão estar também no combate ao vírus como um todo. Sim, né, porque vamos voltar para essa família de 5 pessoas que foi na farmácia e o resultado deu negativo, né? Eles, com esse resultado negativo, eles acham que eles não estão com a doença. E vão viver uma vida normal? Vão viver uma vida normal, cada um vai encontrar com o seu núcleo de amigos, né? E vai seguir contaminando todo mundo. Vai seguir contaminando todo mundo num vírus que tem uma capacidade de transmissão impressionante, que é o vírus da Ômicron. E como é que está sendo o trabalho laboratorial para também a investigação e também detectar novas variantes? Porque a gente está assustado com o Ômicron, mas já está vindo outra aí, né? Já está vindo outra aí. Já tem uma variante nova da Ômicron que está surgindo e que dizem que ela é mais transmissível, é 33% mais transmissível que a Ômicron, que já é muito transmissível. E essa variante a gente já está estudando lá no laboratório, junto com o pessoal do FMG, o Dr. Renato Santana, do Laboratório de Virologia. A gente está fazendo a gente faz um serviço no laboratório, que isso é importante da gente dizer, que é um serviço de vigilância genômica. Então, a gente está sempre pegando vírus, casos positivos de vírus, no Brasil todo, através dos nossos 7.000 laboratórios conveniados, né, e que a gente manda aleatoriamente para o laboratório de virologia, para a gente fazer o sequenciamento genômico dessa amostra e a gente vê a variabilidade que esse vírus está atingindo. Então, isso é importante por quê? Porque a gente vai encontrar novos vírus e encontrando novas variantes. Encontrando novas variantes, essas variantes têm que ser rastreadas para a gente ver qual é o que elas vão causar nas pessoas. Potencial delas. Com a Ômicron, vocês conseguiram identificar isso, embora ela já estivesse também sendo anunciada, mas foi possível também perceber essa evolução com a Ômicron? Foi. E antes teve a Delta também, Foi. Né? A Ômicron, a gente fez um trabalho interessante com o grupo da UFMG, do Dr. Renato Santana, que foi interessantíssimo, porque a gente pegou os casos sequenciamos, né, os casos de vírus que tinham todo o Brasil, né, e fomos mandando, e a cada semana ele ia sequenciando esse vírus, esses pacientes, né, com esses vírus, e nesses sequenciamentos a gente percebeu que em 6 semanas, né, a Ômicron já tinha tomado conta de 100% da população brasileira. Então, ela simplesmente... 6 semanas. Em 6 semanas, ela eliminou a variante Delta, as outras variantes que eram comuns aqui de Manaus e tal. Todas as outras variantes simplesmente desapareceram e a Ômicron tomou conta de todo mundo. Então, 100% dos casos tornaram Ômicron. As outras variantes, elas demoraram 6 meses para fazer o que a Ômicron fez em 6 semanas. Impressionante. E ela tem também atuações diferentes em diferentes partes do planeta. Uma atuação diferente na África, na Europa. Agora, com uma nova variante anunciada aí, né? Também já anunciada em outros países do mundo, a gente chega no inverno, todo mundo ficou impressionado com a quantidade de gripe no verão. Vamos caminhar para o inverno. O senhor acha que é preocupante? É preciso ter outros cuidados a mais? Porque aí sim vem a temporada de gripe, né? Pois então, nós passamos um verão muito estranho, porque o nosso verão, ele foi muito chuvoso. Então as pessoas e muito frio também, né? Diferente de outros anos. Então, as pessoas ficaram muito em casa. E quando você entra em casa, você aglomera, fecha as janelas e aí... fica um ambiente perfeito para o vírus, para ele
se propagar. Então, o que aconteceu foi que nós tivemos casos de influenza, tivemos casos de vírus sincicial respiratório, que são normais no inverno. Tanto é que no laboratório nós até montamos um exame, que era o exame 4 em 1, né? Não sei se você chegou a saber, em que a gente, na mesma amostra coletada, né, do swab, a gente fazia o COVID, né, o influenza A, o influenza B e o vírus sincicial respiratório, né? Então a gente pegou vários casos de dupla infecção, que é o chamado de florona, né, que era COVID com influenza, porque H3N2 surgiu novamente, né? E pegamos vários casos de infecção tripla. Enquanto os laboratórios estavam identificando casos de infecção dupla, a gente pegou tripla, com COVID, influenza e vírus sincicial respiratório. Pegamos 2 casos de infecção tripla. No verão. No verão. E agora a perspectiva do inverno? Pois então, o que aconteceu é que o Ômicron é tão forte, né, que agora em fevereiro ele conseguiu debelar também o influenza e o vírus sincicial respiratório. Dentro da nossa vigilância, a gente tem uma vigilância também, não só genômica, mas a gente tem uma vigilância que a gente manda para a Secretaria de Saúde, que é enviado para o Ministério da Saúde, que é para ver a coexistência viral, né? Não é co-infecção. Co-infecção é quando uma pessoa pega 2 vírus. A coexistência viral é o seguinte, a gente tem um mapeamento no Brasil de regiões que estão com alta prevalência de vírus diferentes. Então, por exemplo, essa região está tendo influenza e COVID. Então, é uma região preocupante que o governo tem que tomar cuidado, porque vão aparecer casos graves ali. Dupla infecção é sempre mais grave que uma só, né? E o que acontece? Com a eliminação do influenza e do vírus sincicial, nós estamos começando a fazer vigilância agora, que nós estamos vendo a coexistência de vírus da dengue com o vírus COVID. Então, ou seja, estamos num período chuvoso, estamos num período que o anófilis se prolifera muito, né? Transmite demais, a gente chegando no carnaval, né? Então, quer dizer, é de novo a tempestade perfeita para os vírus se propagarem no Brasil. E aí nós estamos falando de 2 doenças que provocam alterações hematológicas, que é a dengue e o COVID. Né? Então vamos ter que abrir o olho para isso também. Dengue com suas variações aí, do chikungunya também, com outras questões. Também, Zika, né? Enfim, porque a gente já esqueceu, né? A gente acha que não tem. Mas a gente está vigilante. Nós estamos vigilantes. Então, nós estamos pegando as regiões, nós estamos com 4 regiões do Brasil que está com alta prevalência de dengue, então a dengue está surgindo, nós estamos pegando Belo Horizonte, Contagem, São Paulo, já são regiões que a gente está transmitindo para o Ministério da Saúde para que eles tenham a vigilância, e para a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, para que eles tenham a vigilância maior nessas regiões. A gente vai para um rápido intervalo, depois a gente volta rapidinho também por aqui, estamos te esperando.